Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do TeraCast. Aqui é um espaço onde a gente traz para vocês vários temas relacionados à tecnologia da informação, com o objetivo de entregar para vocês informações valiosas para ajudar a melhorar a gestão de TI da sua empresa e torná-la nada menos do que excelente. E assim aumentar a eficiência operacional, a segurança da informação, a integração dos sistemas e a gestão de todos os ativos de informática na sua organização, entre muitas outras vantagens, né, que a gente pode obter quando nós implementamos e mantemos uma gestão de TI excelente. A Terabyte é uma empresa com mais de 20 anos de experiência na prestação de uma série de serviços de TI, atendendo empresas pequenas, médias e grandes de diversos setores, como escritórios de advocacia, contabilidade, arquitetura, finanças, indústrias, importação e exportação, construção, startups e por aí vai. Eles já atenderam na sua história mais de 10 mil empresas, realizando muitos serviços de informática e projetos e consultorias customizadas, incluindo contratos de implementação e configuração de equipamentos e softwares, manutenção de equipamentos e suporte contínuo de TI. Hoje, novamente, estamos aqui com o Rogério Rutledge, um dos fundadores da Terabyte e especialista em gestão e consultoria de TI. E nós vamos estar falando hoje especificamente sobre servidores híbridos. Esse aí é um tema bastante técnico, muitas vezes as pessoas não entendem muito bem do que se trata quando a gente fala aí de servidores híbridos, e ninguém melhor do que o Rogério para nos explicar exatamente o que é um servidor híbrido, quais são as suas aplicações, as suas vantagens e para quais contextos ele se apresenta como a melhor solução para os problemas e para os desafios de TI que as empresas podem enfrentar. Inclusive, se a sua empresa estiver enfrentando problemas com a gestão de TI, estiver considerando implementar mudanças, aprimorar a infraestrutura, realizar algum tipo de projeto de TI, fique à vontade para entrar em contato com a Terabyte e nós vamos ter o prazer de te auxiliar nesse processo. Então, vamos iniciar. Rogério, muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. Temos aqui algumas perguntas cabeludas para fazer para você e vai ser muito legal aí ouvir você compartilhar o seu conhecimento com a gente. Legal, João, obrigado, cara. Vamos, obviamente, tentar usar uma linguagem sem ser o techniquez, para explicar um pouco desse cenário que hoje em dia está muito bem aceito, né, no mercado de pequenas e médias empresas. Então, acho bastante interessante a gente explicar, tirar alguns mitos também que existem aí, e vai ser de grande valia para quem estiver nos ouvindo aí. Legal, legal. Bom, acho que para iniciar, né, se você puder nos falar aí o que é um servidor híbrido, né, exatamente quais são as características desse tipo de servidor, para explicar para o pessoal exatamente do que se trata quando a gente fala disso. Legal, João. Se a gente pensar assim, né, é a nuvem híbrida, né? Então, o que é um servidor em nuvem? É um servidor que você acessa de qualquer lugar, né? Só que ele não está numa nuvem, né? Como 90% das pessoas deve saber, 10% ainda fica olhando para o céu, mas ela não está numa nuvem, está dentro de um data center e as pessoas acessam isso remotamente. O que nós fizemos, né? Qual foi a nossa solução? A gente tem um servidor físico. Dentro desse servidor físico existe um servidor virtualizado, e esse servidor virtualizado ele tem um espelho numa nuvem. Então, para o cliente final, esse servidor físico ele fica hosteado, que chama, fica hospedado dentro do nosso data center. Ele está acessando remotamente. Então, para ele é uma nuvem. Ele está acessando o servidor dele, a aplicação dele remotamente. Essa nuvem é o nosso data center. E por que híbrido? Porque nós criamos um plano de replicação desse servidor para uma nuvem, aí sim, 100% nuvem de um player que, no nosso caso, a gente usa a Microsoft. Então, o híbrido significa que ele está usando um servidor físico, porém ele acessa isso remotamente, e caso esse servidor físico venha apresentar alguma falha, algum incidente que ele fique parado,
tem alguns critérios, por mais de uma hora, a contingência, que é essa máquina na nuvem, que é um espelho da máquina dele, ela é acionada. Então, ele passa a usar a máquina na nuvem quando necessário. Quando não, ele acessa a máquina dele, cliente, que está hosteada no nosso data center. Por isso que a gente usou esse termo híbrido, né? Então, Uhum. e funciona muito bem. Legal, legal. E só uma dúvida, quando você fala um servidor virtualizado, né, e essa questão de ter esse espelhamento na nuvem, o que exatamente é isso? Qual que, né, a diferença desse servidor virtualizado? Legal. Um servidor físico é aquela caixa que a gente está acostumado a ver, aperta o botão, ela liga e ali tem a placa de rede, a placa de vídeo e tudo mais. Um servidor virtualizado, ele é um programa que está dentro desse servidor físico. Só que quando nós acessamos esse programa, a gente vê exatamente a mesma interface de um servidor físico. Porém, este programa que simula essa máquina, ele nos dá a condição de ser muito mais flexível e maleável. Então, se eu precisar pegar esta máquina e passar para um outro servidor físico, é muito mais fácil. Então, eu simplesmente, é como se eu copiasse uma pasta, a grosso modo, para entender, um exemplo bem básico. Você tem uma pasta chamada João no seu computador. Se você copiar essa pasta chamada João para um outro computador e acessar, você vai ver a mesma coisa. Estes programas de virtualização fazem isso com uma máquina. Então, você tem uma máquina que é uma pastona lá dentro, que se eu precisar, eu tiro do servidor físico, ele não está funcionando, não está, né? Tiro do servidor físico, coloco num outro servidor e você passa a acessar sem perceber que você está dentro de um outro hardware, entendeu? Então, não é um conceito novo, tá, João? A questão de virtualização já existe há mais de 20 anos. Acontece que isso ficava muito preso a grandes empresas e coisas muito grandes. Para pequenas e médias, isso não era nem cogitado. Então, hoje, a gente já conseguiu fazer com que isso se tornasse uma realidade para justamente conseguir ter dinamismo. Então, o servidor pifou, eu copio a pastona para outro e coloco para funcionar, ou starto a máquina que está lá na nuvem, no player, né, na outra nuvem, vamos dizer assim, e a empresa volta a funcionar. Certo, certo. Legal, legal. E quais que são as vantagens que uma empresa pode obter, né, quando ela opta pelo servidor híbrido, comparado com as soluções talvez um pouco mais conhecidas, né, dos servidores 100% físicos, né, on-premise ou 100% na nuvem? O que ela obtém de benefícios quando ela opta pela solução híbrida? Legal, João. Se a gente for comparar com um servidor físico, on-premise, que você tem ali na sua empresa, a primeira vantagem está relacionada ao custo, né? Então, hoje, quando você tem um servidor físico, você tem que manter ali toda a estrutura para ele funcionar, parte de energia, links de internet, ar-condicionado, suporte, atualização, tudo isso é um custo que você tem que ter para manter aquele servidor funcionando dentro do seu escritório, né? Quando você opta ou traz para a Terabyte, a gente assume essa gestão, obviamente você deixa de ter esses custos, né? E, claro, o que a gente tem aí como vantagem é justamente o fato de manter esse plano de disaster recovery, que chama, que tem ali uma outra máquina na nuvem espelhando a sua máquina física, mas essa máquina ela está desligada. Então imagina assim, eu tenho ali uma fotografia do computador, mas ele não está ligado. Então eu tenho um custo baixo. Quando eu preciso, a máquina física sua que está aqui dentro teve um problema e não está funcionando, eu não, na verdade é automatizado isso, mas é acionado a máquina da nuvem, que custa caro. As máquinas em nuvem, né, de players grandes, são cobradas por hora. Então, cada hora que ela está ligada é um valor que você está pagando.
Então, o que que nós fizemos? Você, se necessário for, você vai usar essa máquina na nuvem. Se não for necessário, a gente não usa essa máquina. Então, o plano ele está montado, está estruturado, quando necessário, você usa. E na nossa solução, que isso é legal colocar, João, a gente mantém um preço fixo para o cliente. Então ele não vai ter um mês mais caro, um mês mais barato, porque a gente assume o risco dessa operação. Então, se o servidor físico que está aqui dentro, que está sendo administrado pelos nossos técnicos e monitorado pelos nossos técnicos, se ele falhar, a gente aciona o plano de contingência, o cliente muitas vezes nem percebe que está usando a contingência. E, obviamente, por uma questão de custo, quanto mais rápido a gente voltar o servidor do cliente, estabelecer ele funcionando, melhor, menos eu estou, entre aspas, gastando. E devolvo a operação para o servidor físico. Então, foi uma maneira que a gente criou para conseguir viabilizar essa realidade de nuvem para quem ainda não tem verba, não tem provisionamento de verba para ter um ambiente 100% em nuvem, né? E se a gente comparar com a solução de 100% em nuvem, a gente tem exatamente o contrário, é o custo. Uma solução, esse mesmo servidor eu podia deixar ele 100% na nuvem e deixar a máquina ligada 24/7. Só que o valor que ia gerar para o cliente é 6 vezes mais caro do que o valor que ele paga para a nossa solução híbrida. Então, a gente entrega a flexibilidade, entrega a contingência do plano, quando necessário, por um valor 6 vezes menor. Entendeu? Então, Legal. a comparação entre o físico e o 100% na nuvem está muito ligada à questão de custo. Bacana, bacana. Muito, muito legal mesmo. E realmente, né? Quando a gente fala em nuvem, normalmente se fala muito das vantagens, dos benefícios, acesso em qualquer lugar, tá, né, disponível 24 horas, mas pouco se fala realmente do custo, né? Então, muito interessante essa redução expressiva de custo que vocês conseguem oferecer. E, e como que funciona, por exemplo, o versionamento, vamos pensar assim, né? Então, por exemplo, vocês têm ali essa versão que está na nuvem, que está desligada, caso ela não seja necessária, e aí você tem todos os dados, todas as informações que estão sendo constantemente atualizadas e acessadas no físico. Como que funciona, por exemplo, no caso né, de algum problema em que o servidor físico caia e aí precise ser acionado o servidor na nuvem? Como que vocês conseguem garantir que ele já esteja atualizado, né, com todos os dados ali já na versão mais atualizada? Vocês têm alguma rotina de backups, de atualização? Ou como que funciona isso? Bom, legal, João. A questão é assim, existe um delay, tá? Então, a imagem que está na nuvem parada, ela é atualizada a cada 1 hora. Então, de 1 em 1 hora, o programa faz uma avaliação do que foi alterado e, obviamente, leva para o destino só as alterações. Então, a gente não tem um fluxo enorme de dados trafegando, só as alterações. E, dali a 1 hora, ele vai fazer isso de novo. Caso o seu servidor físico apresente um problema durante o horário do expediente, no meio do expediente, você vai perder 1 hora de trabalho, vamos dizer assim. Você vai voltar 1 hora para trás no servidor de contingência. Aí, depois nós temos um trabalho de rollback, chama, né? Então, você vai trabalhar no contingência. Quando a gente vai trazer de volta para o servidor físico, aí você não tem esse delay, porque a gente vai fazer fora do horário de expediente. Então, passa o dia trabalhando no contingência, que é o prazo, normalmente, para a gente consertar ou botar o servidor físico de novo funcionando, e a gente faz o rollback na madrugada. No dia seguinte, você continua a trabalhar sem saber se, de fato, você está no físico que está aqui conosco ou o virtual que está lá no nosso player. Ah, bacana. Bom, mas de toda forma, né, acho que um delay de 1 hora para poder ter as operações, né, e tudo ali realmente atualizado 100% é incomparável com os problemas que você pode ter se você não tem isso, né? Caso caia o servidor físico, até você conseguir
fazer todos os reparos, muitas vezes pode passar muito, muito mais tempo do que apenas uma hora, né? É importante que é até uma hora, né? Porque Uhum. vamos imaginar que fez a imagem e dali a 3 minutos o servidor Sim, físico parou. Então a gente perdeu 3 minutos. Então é até uma hora de delay, assim. Pode ser menos. sim, sim. Legal. E para quais contextos que esse tipo, né, de servidor híbrido ele é mais indicado e o que pode levar uma empresa a optar por esse formato? Você consegue até trazer alguns exemplos, né, práticos de quando isso foi aplicado? Na verdade, assim, com relação ao contexto do servidor, ou melhor, a função que aquele servidor exerce, qualquer uma, né? Então, se é um servidor de aplicativo, servidor de banco de dados, servidor de arquivos, qualquer um desses servidores pode ser hosteado pelo nosso data center e ter o plano de contingência montado externamente. Normalmente, os servidores que hoje têm em ação, eles estão ali porque é a aplicação que o escritório usa, então o ERP, o CRM, né, o software de relacionamento, ele está naquele servidor e ele ainda não está pronto para ir 100% na nuvem, então eu preciso ter aquele servidor. Porém, muitos escritórios, depois de pandemia, foram encolhendo. Então, o escritório é híbrido, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até alguns casos, isso aconteceu, é real, que o sujeito se deparou que ele tinha um aluguel de uma sala comercial só por causa do servidor. Porque ele não sabe, não tinha ideia do que ele faria com aquela estrutura. Um, dois servidores, banco de dados, backup, blá, blá. Então, isso foi um dos gatilhos que o pessoal falou, olha, o que eu faço, né? Até teve um cliente que brincou, falou que nós somos um coworking de servidores, então a gente tem uma estrutura que a gente vai mantendo esses servidores, né? Então, aconteceu bastante esse tipo de cenário. Então, é um servidor que ainda hospeda uma aplicação que não está pronta para ir para a nuvem, e a empresa quer reduzir custo, quer tirar aquela estrutura de dentro do ambiente deles e quer passar para nós. Já teve casos do escritório também, a estrutura necessária para manter o servidor lá dentro era muito cara, e aí eles diminuíram o escritório e mantém o escritório só para uma reunião, um escritório menor, e o data center, ou o CPDzinho lá que existia, foi trazido para a nossa estrutura, né? Então, assim, de exemplos e coisas que a gente vivenciou aí nos últimos meses, ou até um ano, foram basicamente esses cenários, assim. Bacana, cara, bacana. E como que vocês ajudam, né? Como que a Terabyte ajuda as empresas a identificar se o servidor híbrido é realmente a melhor solução para elas, né? Para suas necessidades específicas, se é o melhor caminho para o contexto de cada empresa? Bom, legal. O que nós fazemos primeiro é fazer uma avaliação de viabilidade, né? Então, ver qual é o servidor, qual é a função dele, o que ele faz, podemos dizer assim, qual é a idade do servidor, né? Então, se é um servidor ali que está dentro ainda de um prazo de vida, que ele ainda tem garantia em alguns casos, então fazemos esse estudo de viabilidade do servidor. Depois, montamos ali todo o plano de contingência, então é estudado qual é a máquina que precisa estar espelhada, quanto vai custar essa máquina, qual que é o tempo, né, esse tempo de delay que até você percebeu. Então, tudo isso faz parte do estudo de viabilidade daquele projeto. Depois, a gente faz todo o processo de migração efetivamente, até o transporte. Então, não é qualquer maneira que você pode transportar um servidor. Então, a gente vai até o cliente, desliga corretamente, faz a identificação de tudo,
traz para o data center, religa tudo, faz treinamento com os funcionários, caso mude alguma coisa, alguma maneira como eles estavam acostumados a acessar. Já teve casos que não, os usuários estavam remotos, acessando via VPN, o servidor, e o fato da gente ter trazido para o nosso data center não mudou nada para o usuário, porque ele nem sabe onde está, se está aqui ou lá, ele nem percebeu. Então, nós fazemos todo esse processo aí para as empresas, né? Certo, certo. E, bom, você já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas se puder aprofundar um pouquinho mais, como que funciona exatamente a integração, né, entre o servidor local e os servidores na nuvem na solução híbrida? Como que funciona essa comunicação entre os dois? Legal. Existe uma ferramenta de disaster recovery que ela é toda configurada, né? Na qual a gente define qual é o servidor principal, qual é o servidor secundário, não é bem assim o termo, mas qual seria o servidor secundário que vai ficar ali em standby. Então, tem toda a parte de definição e a primeira carga, vamos dizer assim, que é quando se faz o espelhamento. Depois, tem o túnel que faz a atualização. Então, a cada 1 hora é feita uma atualização para a máquina que está ali em standby. E o mais importante é quando tem algum incidente na máquina física, a própria máquina, mesmo que não tenha ninguém no escritório, seja fora do horário do expediente, a própria máquina física, quando ela para de responder, tem um teste que uma fica falando com a outra, aí a máquina que está lá em standby percebe que a máquina física parou de não tá viva, né? Uhum. E aí ela falou, opa, tá na hora de eu ligar, e ela se aciona ali usando aquela última imagem que ela recebeu. Então, é um ambiente bastante automatizado que faz com que a gente consiga entregar rapidamente a solução e o cliente, às vezes nem percebe. Quando acontece fora do horário de expediente, nem percebe. Só a gente que é alarmado e tal, subiu a contingência, no dia seguinte de manhã o sujeito está trabalhando normalmente e nem percebeu. Pô, muito legal, muito legal. Então, né, realmente tem uma estrutura aí toda automatizada e inteligente, né, que mantém toda essa comunicação aí entre o físico e a nuvem e ativa a nuvem quando necessário, né? E me veio uma pergunta aqui na cabeça, o que normalmente são as causas de uma potencial queda ou de algum problema, né, que cause aí o servidor físico a parar de funcionar, ou então ter aí uma queda abrupta, né, na performance que cause a ativação da nuvem? Os incidentes, João, eles podem ser assim, incidentes físicos, né? Então, algum problema relacionado a disco, o HD do servidor que parou, a fonte do servidor parou, então ele não está mais gerando energia, peça mesmo, né? A parte física, estrutural do servidor que tem ali um desgaste. Obviamente a gente monitora para prevenir isso, mas vez ou outra acontece, né? Existem também causas que são lógicas de programa, uma atualização, às vezes, do sistema operacional pode fazer com que a máquina pare de iniciar. Então, as atualizações são todas programadas, mas já aconteceu de entrar uma atualização oficial da Microsoft, por exemplo, ser instalada no servidor. Quando você reinicia para assimilar aquelas mudanças, o servidor simplesmente não inicia. Então, a máquina que está lá na nossa contingência, ela está num status anterior a essa atualização. Então, sobe-se a máquina de contingência e a gente vai entender o que está acontecendo com aquela atualização. Seria uma ação lógica, né? O servidor fisicamente está funcionando, mas a parte lógica do Windows ali do sistema não está funcionando. Existem vírus também que podem causar
interrupção de serviço, falhas ali de disponibilidade. Então, são alguns vírus que infelizmente existem, e mesmo tendo um antivírus, a gente está suscetível, nada é 100%, por isso que tem que ter ali a contingência. Basicamente são essas causas físicas, estruturais e lógicas. Legal, bacana. E como que fica a questão de segurança? Né? Você poderia falar um pouquinho sobre como que funciona essas questões de segurança da informação, de garantir ali a proteção dos dados, né? A privacidade dos dados, nesse contexto de servidores físicos? Quais medidas que são implementadas para a proteção de dados nesse contexto? Bom, legal. Quando o servidor ele é trazido para o nosso data center, ele passa a estar protegido basicamente por duas camadas, que a gente chama, né? São dois firewalls. Tem um firewall principal, que é o nosso, da Terabyte, e depois a gente faz um firewall específico para cada servidor. Então, cada servidor que tem aqui dentro tem ali a segunda camada, que é o firewall daquele determinado cliente. Então, dessa maneira, a gente dificulta, né? A gente nunca pode dizer que está 100%, mas a gente dificulta bastante a ação de um hacker, que ele vai ter que passar por duas paredes para conseguir chegar no resultado, né? Além disso, a troca de dados entre a máquina que está dentro do nosso data center e a máquina que está lá no outro data center em standby, ela é feita através de uma VPN, que é um túnel de criptografia, né? Então, tudo que está sendo trafegado, existe ali um protocolo que põe como se fosse uma cápsula naquela informação, e ela vai passar para o outro lado protegida. Então, mesmo que tenha uma interferência, que alguém consiga capturar um pacote nessa transição, ele está protegido por criptografia. Os backups também a gente pode citar como sendo uma medida de segurança, né? Então, a cada 1 hora você tem um espelhamento externo de informação. Então, se entrar um vírus e travar todo o seu servidor, a gente tem 1 hora para trás do servidor no estado sem o vírus. Então, é uma outra medida. Então, backup é uma das medidas. Temos monitoramento, todos os links são monitorados. Então, o tempo inteiro o link está sendo monitorado, caso tenha alguma coisa muito divergente, um IP, por exemplo, vai de fora do Brasil. Isso tudo a gente negocia com o cliente antes. Então, se tem algum funcionário que opere fora do Brasil, não. Então, a gente, por padrão, não deixa nenhum IP externo ou fora do Brasil que tenha acesso. E isso é monitorado. Se algum IP externo começa a tentar acessar, logo a gente já sabe. Então, um monitoramento ativo ali também é uma medida de segurança muito importante para proteger esses servidores. Muito bacana, Rogério. E como fica, por exemplo, né, você mencionou essa questão de acessos fora do país, né, ou fora aí das localizações geográficas ali que a empresa já trabalha. Mas vamos supor, por exemplo, no caso de viagens, né? Por exemplo, trabalho aqui numa empresa, eu acesso ali o servidor aqui do Brasil, mas eu vou estar, sei lá, participando de um evento no Japão, por exemplo, e a empresa ela tem uma sede nos Estados Unidos, no Brasil aqui, mas no Japão não tem ninguém. Então, na hora que eu for acessar, eu preciso comunicar vocês, para vocês abrirem uma porta de acesso, ou então na minha máquina já vai ter algum tipo de autorização. Como que fica esse tipo de ocorrência, por exemplo? É isso mesmo, João. Quando você vai tentar acessar de fora, tendo ali uma regra que bloqueie, se você não nos avisar, você vai ser barrado, você simplesmente não vai conseguir. Muitas vezes, e acontece infelizmente, o diretor externo está tentando acessar e o nosso monitoramento percebe isso. Fala, olha, está tendo um IP tentando acessar aqui, e às vezes imediatamente alguém já liga da empresa, fala, olha,
meu colaborador X está externo e ele não está conseguindo acessar. Então, aí a gente acaba liberando aquele determinado IP que a gente sabe que é do colaborador externo. Quando é avisado previamente, fica mais fácil. Então, a gente consegue mudar o cliente que você usa e já criar uma regra específica para ele, para não ter problema, né? Então, quando avisado antes, a gente consegue ser mais eficiente. Quando não avisado, que acontece também, a gente consegue liberar, mediante algumas confirmações e tudo mais, a gente libera o acesso esporádico de um determinado IP para fora. Ou não, nós temos casos de clientes que têm um escritório em Portugal, por exemplo. Então, a gente liberou Portugal e sabe-se que ali vai ter muito acesso. Aí depende do cenário, mas é possível de se fazer isso previamente ou não, tardiamente ali, a gente consegue liberar também. E como que funciona um processo, né, o processo de migração para uma solução híbrida com a Terabyte? Quais que são os passos envolvidos aí, desde a consultoria inicial, as primeiras avaliações, até a implementação realmente do servidor híbrido e o suporte contínuo? Como que é esse processo? Vamos lá, eu acho que começa pela avaliação de viabilidade, né? Então, nós fazemos uma avaliação do servidor atual que esse cliente tem, entende ali quais são as funções que ele exerce, qual é a saúde do servidor, vamos chamar assim. Então, se ele está dentro de um prazo de garantia, se ele tem espaço em disco, se ele tem uma memória condizente com as atividades. A gente faz toda uma avaliação para ver se esse servidor está apto, né, para se manter aí funcionando por mais 3, 4 anos, mais ou menos. Tendo isso, a gente faz a avaliação do que ele faz, quais são as funções dele. Depois, fazemos o planejamento do disaster recovery. Isso também é legal, que a gente, antes de tirar o servidor da sede da empresa, a gente já tem o disaster recovery pronto. E já teve casos da gente ter que usar o disaster recovery ou a contingência durante o prazo de transporte, né? Então, fizemos alguns testes, obviamente, o disaster recovery estava em ordem, contingência em ordem, deixamos a empresa trabalhando na contingência já, enquanto a gente fazia o transporte do servidor físico para o nosso data center, né? Chegando no data center, a gente faz em alguns casos, faz uma manutenção no servidor, né, quando não está em ordem, manutenção física mesmo, de limpezas e testes. Todo o setup de firewall, de regras, essas regras que a gente até conversou, se pode ou não pode, quem são os usuários que podem, quem pode autorizar um acesso. Então, tudo isso é colocado no firewall. Montamos ali o servidor e botamos o pessoal para trabalhar. Os funcionários, quando necessário, são treinados também, então, depende um pouco do cenário. Se é uma empresa muito grande, a gente faz por vídeo, explicação e tal. Se for um cenário menor, a gente pode fazer até individual, máquina a máquina, mostrando a nova realidade, o novo cenário, mas, obviamente, a nossa entrega é deixar todo mundo funcionando, né? E depois, que é importante, João, a cada 3 meses tem que fazer o teste da contingência, né? Então, faz parte do nosso protocolo fazer o teste da contingência, porque quando a gente fala de TI, não adianta só ter a contingência, você tem que testá-la, né? Tem que ver se a aplicação funcionou. Às vezes, o cliente instalou uma nova aplicação no servidor dele, e a gente precisa testar se a contingência está funcionando com aquela nova aplicação. Então, faz parte do nosso plano. Legal, muito, muito interessante isso. E existe algum tipo de pré-requisito, ou pelo menos alguma estrutura básica, mínima, ou algum tipo de pré-requisito para uma empresa optar por implementar um servidor físico com a Terabyte?
Existe sim. O que eu posso te dizer, assim, a gente só consegue administrar e hostear servidores dentro de um mínimo de hardware, de saúde de hardware, né? Então, já rejeitamos alguns projetos que a empresa, infelizmente, tinha um servidor muito velho. E, e a gente sabe que um servidor muito velho, muito antigo, fora de garantia, com o sistema operacional desatualizado, ele tende a dar muito problema. Então, se ele vai dar muito problema, vai ser acionada a contingência o tempo inteiro. Logo, aquela conta que eu te falei, que a gente oferta isso a um custo fixo, não vai valer a pena para nós fazer o hosting desse servidor, né? Então, essa avaliação inicial, ela é feita para ver se está dentro do que nós julgamos como o mínimo necessário, né? Caso depende do cenário, tem cliente que entende que está fora, que ele precisaria fazer um investimento no hardware dele para que possa sobreviver por mais um tempo, e aí nós ajudamos também com relação a isso, né? Fazer um investimento no hardware para ele estar dentro do salutar para funcionar aqui no nosso data center, né? Certo, certo. Legal. E, bom, e para as empresas que estejam aí considerando migrar para essa solução, né, de servidor híbrido, quais seriam os primeiros passos, né, nas recomendações aí da Terabyte? O que vocês sugerem que elas façam primeiro? Bom, legal, João. Eu acho que assim, a empresa que está pensando em ir para a nuvem, mas ainda não tem um orçamento, não tem um budget que comporte isso, mas ao mesmo tempo também não quer ter aquele escritório, não quer ter mais aquele CPD ali, é uma empresa que está dentro ali do nosso escopo. Então, pode ligar para a gente que a gente te ajuda, né, a trazer essa, o seu cenário para dentro do nosso data center e criar todos esses negócios. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Então, se você está pagando por um conjunto comercial só por causa do CPD, tem que levar em consideração também outros custos, né? É o link de internet, é a energia, é o ar-condicionado que o servidor exige que o ar-condicionado fique ligado. Então, tudo isso que coloca na ponta do lápis, você vai ver que não vale a pena você ter um escritório só para manter ali 2 servidores, vale muito mais a pena passar isso para a Terabyte. A gente vai fazer toda a administração desse seu hardware e mantendo a contingência para quando necessário for, né? Então, eu acho que as empresas têm que pensar nisso, Uhum. olhar para dentro e falar, será que tá dentro? Principalmente pós-pandemia, teve muita empresa que não encolheu em número de funcionários, mas encolheu os escritórios. E Sim. ali tem escritório que é uma sala de reunião e um CPD. Aí Uhum. você fala, tira o CPD, entrega aqui para nós que a gente vai administrar bem melhor. Uhum. Sim, sim, com certeza, com certeza. E o que você vê como tendências, né, nesse contexto? Assim, quando a gente fala aí de servidores híbridos, como que você vê o papel desse tipo de solução evoluindo nos próximos anos? O que você vê aí como tendências aí para um futuro próximo nesse contexto? O que eu posso dizer de tendência, João, isso seria basicamente o penúltimo passo antes do 100% nuvem, Uhum. né? Então, você pode falar, poxa, por que o sujeito não está 100% em nuvem? Como a gente falou no começo, a questão de custo, ele não tem orçamento para ter uma máquina 100% em nuvem. Mas a tendência, se a gente chutar um longo prazo, né, de 5 a 7 anos, que às vezes em TI isso é longuíssimo, né? Mas vamos chutar aí 5 anos para frente, provavelmente aquelas aplicações que ele tem hoje, que ainda o mantém no servidor físico, já vão estar prontas na nuvem, já vão estar funcionando no servidor em nuvem. Então ele não vai precisar mais de ter o próprio hardware. Aí ele vai usar o software as a service, ele vai pagar para uma outra empresa que tenha ali a aplicação dele, né? O próprio, a questão de links, os links estão melhorando, então você vai melhorando a comunicação e vai fazendo com que
os servidores externos ou servidores em nuvem também têm uma aceitação melhor. Então, eu acho que a tendência futura de 7 anos para frente é você não ter mais o híbrido. É você Certo. passar, acabou o híbrido e agora eu estou 100% na nuvem, né? E é isso que a gente está, inclusive, orientando os nossos clientes, né? Vamos dizer que hoje seria o último servidor que você vai comprar, o último servidor físico que você vai comprar. Quando passar o prazo de depreciação e de garantia, que se dá em 5 anos, mais ou menos, aí para de ter o híbrido e vai para o 100% na nuvem. E a gente Uhum. também vai auxiliar nessa próxima etapa. Sim, sim. Legal, faz bastante sentido. E, bom, você poderia citar alguns exemplos, né, potencialmente aí de clientes da Terabyte que optaram pela solução de servidor híbrido e contar um pouco de como que foi o processo de decisão e como que vocês realizaram a implementação desses servidores? Claro, claro. Vou contar um que foi, vamos chamar de uma migração express. É um escritório de contabilidade de médio porte, que opera 100% home office. Então, os caras têm um escritório físico. Dentro do escritório físico, existia até então um CPD com 3 servidores, link de internet, firewall, no break e tal, tudo lá. Porém, teve um problema estrutural na rua onde fica aquele escritório e eles ficaram desabastecidos por 2 dias sem energia elétrica. Então, não tinha o que fazer, não tinha como resolver o problema. Eles nos encontraram por uma indicação e nós conseguimos fazer a migração em pouco mais de uma semana, João, um pouco mais de uma semana, porque realmente o gestor administrativo estava desesperado, ele falou, não quero mais isso aqui, não quero mais isso aqui, tira isso aqui, vem agora, busca. Falei, calma, vamos, a gente vai te ajudar. Então foi um caso de sucesso, a gente trouxe, e em depoimento até ele falou que eles tinham problemas recorrentes, né? Uma queda de link, uma falha de energia. Então, até segundo ele, semanalmente tinha uma falha, tinha um downtime, que a gente chama, tinha um tempo que a turma ficava sem trabalhar, né? Nós já estamos aqui há 4 meses e nós temos 0 de downtime, não teve nenhum problema. Todas as atualizações que são necessárias, né? O sistema operacional ele é necessário, nós programamos e fazemos aos domingos, então não impacta nada na operação. Então, esse foi um case express aí que funcionou muito bem. Um segundo caso é aquele típico que eu te contei, que a empresa, pandemia, espalhou todo mundo, aí as pessoas saíram de São Paulo e tal, tudo trabalhando remoto, e o sujeito tinha ali um escritório grande que só usava para uma reunião mensal, com alguns colaboradores. E aí ele falou, pô, eu vou para um coworking, vou ter ali, quando precisar, eu vou para um coworking. E aí ele falou, poxa, e o que eu faço com esse servidor? Não dá para colocar o servidor no coworking, né? Uhum. E, e esse já era cliente nosso. E aí ele ligou, falou com a nossa equipe comercial, falou, olha, por algum acaso, dá para a gente... Aí nós já tínhamos toda a solução pronta, falou, não, claro, traz aqui, vou te explicar como funciona e tal. E o sujeito adorou, né? E isso normalmente é um problema, né? Então, na hora que você coloca o problema no colo do outro, você fica aliviado, fala, não, agora eu sei que tem ali, está dentro do data center da Terabyte, tem uma porção de técnicos disponível, mesmo que aconteça algum problema, vai ser muito mais ágil, porque não tem deslocamento nem nada, nós já conseguimos, se não antecipar a falha, mas corrigi-la muito rápido, então é um outro case que funcionou muito bem, né? E nesse caso até teve uma economia, né? O sujeito me falou exatamente, falou, o que eu gastava de aluguel lá, hoje, com o servidor sendo hosteado por vocês, e essa sala que eu alugo vez ou outra quando preciso, eu economizei 50% ali dos custos que eu tinha.
Então ele melhorou e economizou ao mesmo tempo. Sim, sim. Poxa, muito legal, muito legal. Uma bela economia mesmo. E, bom, então, assim, por fim, né, você poderia falar um pouquinho sobre quais são os serviços, né, quais são as soluções que a Terabyte oferece relacionados à implementação e à manutenção dos servidores híbridos para as empresas? Claro, João, vamos lá. Eu diria que a gente faz a cadeia toda, né? Então, desde avaliar, quando o cliente está interessado, ele já pode nos chamar. Porque a gente vai avaliar se, no caso dele, é viável ou não é viável, quais são as características do ambiente que ele precisa. Até em alguns casos, como eu citei, a gente diz, olha, você não está, esse servidor que você tem não está apto a ir para um servidor híbrido, mas você consegue investindo X, torná-lo apto. Então a gente faz toda essa avaliação. Depois a gente faz a avaliação das funções, o que aquele servidor faz, qual é o tipo de aplicação, se ela é acessada via porta de serviço, via terminal, toda essa avaliação de como vai ser o ambiente híbrido, né, como essas pessoas vão acessar esse ambiente híbrido, e faz a implementação dessas soluções, seja ela qual for, né, todos eles têm uma solução cabível. Então, montamos essa solução, depois a gente faz o transporte físico mesmo, traz o servidor. Uma coisa importante, às vezes o sujeito tem um servidor, ele está dentro do prazo de garantia, mas ele ainda não foi virtualizado, né? Ele ainda está ali dentro da máquina física. A gente também faz a virtualização do servidor para viabilizar o plano de contingência e usar sem cover. É necessário fazer a virtualização. Nós montamos essa máquina virtual, que é um retrato do servidor físico, né? Então, o sujeito, como eu falei, nem percebe que é uma máquina virtual. Então, fazemos essa virtualização quando necessário. Transporte, instalação, treinamento, manutenção, depois de instalado, manutenção, monitoramento, controle ali do disaster recovery, se está funcionando, não está funcionando, controle dos testes, que são importantes. Então, a solução ela é 100%, da vontade de ter até funcionando, a gente entrega para o cliente. Legal, legal. Muito bacana, cara, muito bacana. Bom, eu acho que em suma, então, né, realmente o servidor híbrido, pelo que né, você nos falou, ele realmente é uma opção da empresa ter maior disponibilidade, né, não ter ali, ter realmente um, 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 um plano de contingência sólido ali, garantido por vocês, ter mais rapidez no caso de qualquer tipo de problema, né, afinal não tem questão de avisar vocês que aconteceu alguma coisa, levar às vezes o equipamento até aí, ou então vocês mandarem o técnico para lá, vocês mesmos já vão identificar, né, qualquer queda, qualquer problema, seja de acesso, de link, de conectividade, ou então mesmo problema de hardware, e o time da Terabyte já está de prontidão aí para resolver tudo, né? E tudo isso com muita redução de custo, né? Pelo que você falou, realmente aí, né, conseguir oferecer até 6 vezes mais em conta do que realmente ir 100% para a nuvem, né, por conta do custo aí da forma de cobrança, né, dos principais provedores, que é por hora. Então vocês conseguem realmente repassar isso para o cliente, né, cobrando deles um valor fixo mensal, independente do que precise ser utilizado ali da contingência na nuvem, né? Então realmente parece ser um ótimo caminho para as empresas conseguirem reduzir custo. E não só o custo do servidor em si, né? Mas como você falou, o custo do local em que o servidor está, né? Porque muitas vezes aí as empresas tendo times remotos, times híbridos, os escritórios vão reduzindo e às vezes o escritório, como você falou, né? É uma sala de reunião, uma sala de conferência ali para algum evento, alguma coisa que não é diária e acaba tendo ter um espaço ali, como você falou também, com energia, com ar-condicionado ligado e mais toda uma estrutura só para manter um servidor físico ali, né? Então realmente parece ser um ótimo caminho aí, muito mais eficiente, muito mais rentável para as empresas, né?
É isso mesmo, João. Eu acho que o ponto legal aí da gente deixar bem claro é que a gente assume o risco da operação. Então, quanto mais em ordem, quanto mais disponível tiver, melhor para o cliente e para nós, obviamente, né? Acho legal também deixar claro que a gente tem experiência nisso, então é uma coisa que nós já implantamos em cenários diversos e funciona muito bem. Deixar também a mensagem que é o penúltimo passo antes do 100% em nuvem, eu acho legal. Uhum. Também não sou aquele que, não, essa é a solução que você tem que ficar com ela. Não, a gente está avisando 100% em nuvem, né? A gente sabe que é esse o próximo passo, mas hoje ainda não consigo. Então, o híbrido te resolve e te entrega algumas coisas que não tem. Muito bom, É isso aí. legal, Rogério. Bom, novamente, muito obrigado por compartilhar aí o seu conhecimento, por trazer essas explicações bem detalhadas aí, né, entrando realmente em detalhes bem técnicos e trazendo eles de uma forma bem compreensível sobre os servidores híbridos, sobre o processo de implementação e sobre todo o suporte dessa solução que a Terabyte fornece. Com certeza aí quem nos acompanhou aqui está muito mais preparado para reconhecer, para identificar se o caminho de um servidor híbrido é realmente, né, a melhor solução para suas empresas e para tomar as melhores decisões sobre como seguir em frente com o processo de implementação desse sistema aí de servidor híbrido. E claro, você que está aí nos assistindo, está nos ouvindo, contem com o apoio da Terabyte para conduzir o processo de implementação de um servidor híbrido, migrar aí do servidor físico para essa solução de servidor híbrido, que é realmente uma opção que pode ser muito mais estável, muito mais eficiente, muito mais rentável para a sua empresa. Vocês podem encontrar a Terabyte no LinkedIn, basta pesquisar ali por Terabyte Consultoria em TI e no Instagram também, terabyte.ti. Além disso, vocês podem acessar o site terabyte.com.br e lá vocês vão encontrar muitos detalhes de todos os serviços e soluções que a Terabyte fornece. Temos também um blog com alguns artigos muito bacanas que são publicados semanalmente, trazendo aí bastante detalhes, bastante informações bem aprofundadas sobre tudo que existe nesse mundo aí da gestão de TI. Fique à vontade para entrar em contato, nosso time de especialistas está pronto para receber você, para conversar com você e te ajudar a encontrar as melhores soluções para implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. Rogério, muito obrigado mais uma vez e algumas palavrinhas finais aí para o nosso espectador e ouvinte. Legal, João. Obrigado a você pela oportunidade, né? Realmente a gente tenta trazer uma linguagem mais acessível. Alguns anos no mercado que já meu cabelinho branco já conta que a gente viveu. Então, eu acho que a gente está pronto para ajudar essas empresas e tem bastante pessoas que precisam, que muitas vezes não sabem a quem recorrer e ficam ali arrastando uma decisão que pode ser facilitada e melhorada por nós. Então, acho que esse ponto tem que estar bem cravado aí. E obrigado, cara, obrigado mesmo. A gente está aqui para ajudar esse pessoal todo aí que tem a demanda parecida. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado. Estamos à disposição. Então, todos os nossos pontos de contato estão aí para vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato e conversar com o nosso time. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio aqui do TeraCast.